Olá para você que está nos assistindo. Vamos falar hoje sobre podologia nesse podcast. E para falar sobre podologia, eu recebo hoje aqui a podóloga Alessandra Schinack. Alessandra, bem-vinda ao podcast sobre podologia. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com você, passando para as pessoas o que é a podologia, quais os problemas, e vamos tentar ajudar a população e fazer a população entender, né? As pessoas entenderem o que é a podologia de verdade. Perfeito. Qual que é o mito, então? Falando sobre o que é a podologia de verdade, qual que é o mito da podologia que as pessoas é, acham como preconceito, mas na verdade não é nada disso? As pessoas acham que podologia só serve para cuidar dos problemas e não para evitar os problemas nos pés. Na maioria das vezes, muitos pacientes chegam aqui sem entender o que é a podóloga e acabam fazendo coisas que acham que pode resolver em casa ou que a podologia é uma coisa de extrema riqueza, que as pessoas que têm dinheiro só que podem fazer podologia. Pelo contrário, são as pessoas que têm necessidade. E não só, né? As pessoas que têm necessidade, mas todas as pessoas têm necessidade, né? Perfeito, Alessandra. E quais sinais nos pés podem indicar que a pessoa precisa de um tratamento de prevenção antes de fato ficar algo muito mais grave? Todas as pessoas acham que a prevenção não é a solução, mas é a solução para que coisas piores não aconteçam. Elas precisam entender que, às vezes, uma pequena dor na pisada já é alguma coisa que pode vir a acarretar problemas no futuro. As pessoas começam a mudar a sua pisada e não percebem. E quando percebem, o problema já aconteceu. Então, ao sentir qualquer dor, mínima que seja nos pés, é bom procurar um podólogo para ele ajudar você a entender e, às vezes, encaminhar para profissionais de saúde especializado. E qual foi o paciente que você atendeu que chegou de fato sem esperança de ter solução e você olhou, viu o grau da complexidade, mas falou: olha, confie, vamos fazer o tratamento e a partir disso vai ter uma solução? Olha, eu tive um paciente logo no começo da minha profissão. E ele chegou no meu consultório sem esperança de cuidados. E ele achava que não tinha solução o problema dele, ele tinha vergonha de andar com os pés no chão, piscina. E o que ele tinha de verdade era calos, calosidades e alguns olhinhos de peixe. E nós tratamos, ele até hoje é agradecido por mim por isso, e hoje ele leva uma vida mais saudável e sem vergonha mostrando seus pés, né? Que top. E uma outra dúvida que as pessoas sempre têm é que esse rapaz você comentou, ele já não tinha mais esperança, ele achava que era normal conviver com aquilo, né? Pelo que eu entendi. Sim, ele achava normal conviver com aquilo porque ele não tinha o entendimento do que estava acontecendo. E a podologia, ela acaba mostrando todo um contexto do que acontece com o seu corpo e a gente procura entender toda a qualidade de vida dele, o que ele faz, qual é o tipo de trabalho, coisas que às vezes outros profissionais não perguntam e acabam não entendendo o problema. Agora, nós profissionais da podologia, a gente praticamente vasculha o que está acontecendo para entender o problema no pé. Hum. E o que que as pessoas geralmente fazem em casa e que na verdade é extremamente perigoso para os pés delas, mas todo mundo geralmente faz isso em casa sem perceber. Cortar a unha errada. Por quê? Ah, elas acham que assistindo vídeos na internet, elas vão conseguir resolver o problema, porque assim elas eliminam o financeiro. Mas o que acontece na maioria das vezes
é que o financeiro acaba saindo mais caro pelo fato dela provocar uma lesão, infeccionar, usar material contaminado, e as pessoas não prestam atenção nessas coisas. E acabam que ficam prejudicados e o barato acaba saindo mais caro, mais tempo de tratamento, sendo que poderia ter evitado antes de acontecer tudo isso. E já teve algum paciente que chegou aqui com esse sintoma? Tipo, doutora, eu comecei a mexer em casa, no começo parece que deu certo, mas daí eu foi piorando e agora chegou nesse estado. Já chegou alguém assim? A maioria. A maioria já chega aqui no extremo. Essa que é a realidade das pessoas. Tentei na minha casa, usei o palito, peguei o alicate de fulano, tentei fazer isso, mas infelizmente não deu certo. Ou então a minha esposa tentou fazer a manicure da vizinha que era boa, e hoje em dia nós temos muito profissional de manicure que estão entendendo que todo mundo tem seu limite na sua área, na sua profissão. Então, muitas indicam o podólogo para poder cuidar, para que volte com elas. Outras tentam solucionar o problema e acabam piorando. E assim a gente vai tendo muitos casos diferenciados, mas que chegam aqui ao extremo. Entendi. E toda unha encravada é um caso para podólogo ou existe alguma situação emergencial? Alguns casos são emergenciais que a gente precisa do auxílio médico, tipo para medicação de antibiótico. Nós entendemos que o paciente precisa do antibiótico, só que nós não podemos receitar. Então a gente indica um médico para que receite, a gente encaminha de uma maneira explicando para o médico o que está acontecendo. Uns precisam até fazer cirurgias de cantoplastia, mas isso é muito extremo. Isso é quando a pessoa já vem por um tempo assim de muitos anos tentando mexer errado e acaba que tendo que procurar. Só que tem um porém. As pessoas têm que ter muito cuidado, porque hoje em dia muitos têm diabetes, e diabetes é uma doença silenciosa. As pessoas às vezes não sabem que estão com esse problema e acaba que mexendo pode levar a uma amputação. E era exatamente nesse assunto que eu ia entrar. Quando a pessoa tenta fazer em casa e acaba tendo pequenas lesões, o quão mais perigoso é quando essa mesma pessoa tem diabetes? Dela perder o membro, Amputação? a amputação. Porque a sensibilidade no pé diabético é bem menor do que um pé não diabético. E como essa doença é uma doença silenciosa, e as pessoas no Brasil não têm o hábito de estar procurando fazer os exames rotineiramente, e quando elas vão procurar um médico porque estão com alguns sintomas, elas acabam estando já numa glicose muito alta, e às vezes eu já tive paciente que machucou o pé não cicatrizava, ele foi no hospital porque começou a dar mau cheiro, ele não sabia que era diabético, acabou não esperando a consulta médica, foi embora. Uma semana depois, quando a dor piorou e ele chegou no hospital, foi direto para a amputação. Aí que ele descobriu que estava com a doença, que tinha algum problema. E também não é só diabetes, existem outros problemas que podem levar também. E má circulação, lesão repetitiva. Então a gente precisa conversar com o paciente, entender o que está acontecendo, como é que ele está se sentindo, se ele buscou algum médico, se ele tem alguns sintomas, porque às vezes as pessoas não entendem e elas têm os sintomas, só que elas não percebem que estão se prejudicando e acaba chegando a lugares que, infelizmente, não tem como você cuidar mais. Aí eu preciso da ajuda do médico.
entendi. E sintomas como fungo nas unhas, por exemplo, acontece da pessoa perder dinheiro com medicamento que viu na internet, ou todo fungo na unha precisa de um podólogo ou pode tratar em casa? Olha, o fungo nas unhas pode ser tratado pelo dermatologista. E porque o dermatologista ele vai um pouco mais a fundo. A maioria das pessoas começam com os fungos nas unhas, você, eu peguei naquela piscina, eu peguei não sei na onde. Ah, porque eu lavei o quintal. O que acontece é o seguinte, os nossos pés andam calçados todos os dias. Muitas vezes as pessoas trabalham em pé, elas usam sapatos não adequados e acabam tendo descolamento da lâmina. O suor, a poeira do dia a dia e a falta de cuidados, porque o pé é o último que a gente cuida, né? E é o que leva a gente para todos os lugares. E acaba que com o descolamento da lâmina, o acúmulo de poeira, o acúmulo de suor, a falta de troca de meia, e por aí tem muitas coisas, né? E aonde começa a cometer o fungo. É a mesma coisa da aguinha que você deixa no cantinho do seu quintal e começa a ficar verdinho. É a mesma Entendi. coisa acontece com a unha. Vai ficando ali o suor, a água, as pessoas não secam o pé corretamente, já coloca logo o sapato. Quando você é jovem, sua imunidade está lá em cima. Aí você recebe aqui no consultório pessoas que falam assim: já fazem 20, 30 anos que eu tenho essa micose no pé. É verdade, não é mentira, não, ela tem. Também existe outras comorbidades, né, que doenças que podem levar a esse descolamento, não só falta de cuidado, mas que enfraquece as lâminas das unhas e acaba que por medicação, por uma série de coisas. Então, o ideal é que a pessoa venha com o problema e a Sim. gente tente descobrir junto o que aconteceu durante esse tempo que ela tem o problema, para a gente ajudar a eliminar o problema. Eliminador e ajuda na prevenção para não voltar, né? Sim, porque a micose de unha também dá dor. Ó, e outra coisa, a psoríase ungueal é muito confundida também com micose de unha. É mesmo. E acaba que a pessoa não sabe que ela tem psoríase. Então, é legal que ela venha até o podólogo, converse, porque o podólogo vai explicar, vai perguntar coisas da família, como é que era o pé do pai, da mãe, e aí a gente vai criando, assim, histórias da família e a gente acaba descobrindo. Inclusive eu mesmo, a vida inteira, antes de ser podóloga, achava que tinha uma micose na unha e eu tenho psoríase. Hum. Hoje, quando eu entro num estágio mais avançado, num estresse, a minha unha descola e se eu não cuidar, eu tenho fungo. Então hoje eu sei disso. Então hoje eu me previno para que o pior não aconteça. Então você que está assistindo aí já sabe, né? O que você tem, você precisa de um diagnóstico correto, porque às vezes você acha que pode ser uma micose e na verdade pode ser alguma psoríase ou alguma outra doença, né? É, E essas doenças que acometem os pés das pessoas, alguma delas ou quantos por cento estão relacionadas ao calçado que elas usam? olha, ao calçado, nós temos vários problemas. Joanete, existe também a hereditariedade, pessoas que trabalharam muito tempo com bico fino, apertando os pés, aí encavalam as unhas, Hum. aí acaba dando descolamento, pés diabéticos com falta de sensibilidade. É conversando com o paciente, porque cada caso é um caso. Não tem como se generalizar que você tem o problema igual o seu irmão, igual a sua mãe. Então a gente precisa fazer uma análise completa. Você comentou que o sapato de bico fino pode ir trazendo esses problemas. O salto alto também traz problemas? Existe um jeito certo de usar? Olha, o salto alto não tem jeito certo. Ele é problema e pronto, acabou.
Entendi. Ele vai dar problema no futuro? Vai, principalmente se você já tiver uma genética e acabar usando esse salto constantemente para ficar bonita, você entendeu? Para trabalhar o dia inteiro, 12, 14 horas. Quando você ficar mais velhinha, você vai ter consequência, com Então certeza. tem que importante ter o equilíbrio, né? Saber a hora de usar o salto, saber a hora de usar o tênis, saber a hora de usar o chinelo. Mas a gente não tem como ter o equilíbrio, porque dependendo da profissão, que exige que a gente esteja, assim, no caso as mulheres, né? Exige que a gente esteja de salto. Sim, Os homens, às vezes, assim, em números, hoje, eu acho que 60% das mulheres têm mais problemas do que os homens. E é legal que os homens, eles seguem ao pé da letra o é. tratamento. E as mulheres, elas demoram um pouquinho mais para entender, porque como elas cuidam sempre, elas escutam muitas opiniões. E os homens não. Quando eles vêm, é porque a mulher já empurrou, porque não tem mais jeito. Tá certo. Alguém tem que dar um empurrãozinho, né? Sempre. Entendi. E você falou de homens e mulheres, mas e criança? Criança também precisa de podólogo? Quais sinais os pais devem observar nos pés das crianças? A primeira coisa, assim, as crianças também precisam de podólogos. Na maioria das vezes, corte incorreto. Ou a mãe ou o pai que cortou a unha da criança errado, e ela acaba tendo que vir no podólogo para poder arrumar, porque as mães, os pais, né, os pais em geral, tentam arrumar e acabam prejudicando. Eu já tive, assim, alguns pacientes na área infantil que eu acho que 99% foram as mães que cortaram errado. Aí elas vêm, eu explico, né, como Sim, cortar a unha, que isso ajuda bastante, que às vezes sim. é mãe nova. E um detalhe também, que eu não sei se muitas pessoas sabem disso. Ah, Aquele mijãozinho, chamado mijãozinho, né? Aquela calcinha de neném que já tem o pezinho, aquilo ali encrava a unha de neném. nossa, Então, as pessoas não sei se muitos não sabem disso, mas já foi visto isso, e agora começaram a fabricar, já faz um tempo, as calcinhas com o pezinho que sai, ou já como um moletomzinho e a mãe coloca a meia. A própria costura da meinha pode encravar a unha do neném. É bonitinho, tudo. Às vezes o neném fica arrastando um pezinho, ele não gosta de sapato, não. Talvez esteja doendo, tá? olha só. E acaba ficando vermelhinho, a mãe tenta tirar. E às vezes, porque a unha do neném cresce muito rápido. Toda semana a mãe tá cortando a unha. Então ela tem que saber cortar a unha para evitar. Eu já cheguei a pegar casos de bebê que nasceu com a unha encravada. Nossa, Aí hoje temos técnicas que não é invasiva. Você vai trabalhar assim, abrindo a prega ungueal do pezinho, que é indolor, para poder aquela unha sair, e daí a gente conseguir cortar de uma maneira que não machuque a criança. Às vezes a gente não usa bisturi, a não ser que a mãe já usou a tesoura, já deixou um pedaço aí, a gente é obrigada. entendi. Bom, então você que tem filho já sabe o que você precisa observar nos seus filhos, tanto bebês quanto e crianças, assim, de 8 a 10 anos. Também Tem que acontece observar muito. Já meia, tive um calçado, paciente palmilha. de 11 anos que chegou aqui com todas as unhas encravadas, já com muito medo. Eu tive que conversar, mostrar para ele que a gente ia arrumar. É uma criança que estava deixando de brincar, de jogar bola por conta das unhas. E uma coisa que eu gostaria de falar também, Neto, que mães que têm crianças com algum tipo de problema, como é que eu posso dizer? Problemas de. Não é problema, gente, fugiu da minha mente agora. Autismo, TDAH, Autismo, transtorno. TDAH, transtorno, paralisia cerebral. Uhum. Essas crianças também, Especiais. elas são crianças especiais que a gente precisa tratar. Eu já tive algumas crianças especiais aqui e que a gente teve que tratar, e eles às vezes não andam, mas às vezes foi o calçado, o corte errado, uma meia que apertou.
e as crianças também precisam ser observadas pelos seus pais, porque muitas vezes eles não reclamam, mas dói, tá? Eles Uhum. sentem a dor. Para poder desencravar essa unha, a gente tem que ir com muito carinho, a gente tem que conversar, que eles vão entendendo. E nossa, eu já consegui ajudar algumas crianças. Inclusive, eu acho que eu estou até num grupo que eu não sabia, fiquei sabendo através das mães, que elas me indicam para essas crianças para poder ajudar. Que top. Então, se você conhece alguma criança especial que esteja passando por por esse momento de dor nos pés, desconforto nos pés, a pisada está irregular, ou reclama para andar, ou até mesmo não consegue andar, leve no podólogo. Se tiver aqui em Pindão nas regiões, leve na Alessandra para ela fazer essa avaliação. E aí você comentou que o adolescente que você atendeu não estava nem jogando bola, e isso afeta também, falando em pés, afeta principalmente atletas, corredores. Qual que, qual é a lesão que costuma ser mais comum nesse meio do atletismo? Unha encravada. Por quê? Porque o impacto, né, calos, calosidades, os impactos fazem ocorrer isso. E eles precisam constantemente estar averiguando se tem alguma probabilidade de encravar a unha. Às vezes o impacto descola a lâmina do dedo e acaba que eles perdem a unha e isso já prejudica no atleta. Então eles têm que estar observando sempre isso. Eu já atendi muitas pessoas também de Romaria que chegam no meu consultório desesperados, sem saber o que fazer, porque o pé está cheio de bolha, já vem caminhando de muito longe, e eu consigo resolver, ajudar, explicar, para eles conseguirem terminar a sua caminhada. Uhum. É, mas o legal é você procurar um podólogo antes de você fazer essas coisas, para ele instruir você a como cuidar do seu pé para que você não tenha bolha, que a sua unha não descole e você tenha um caminhar bacana e chegue até o final sem problema. Existe meia certa, palmilha certa, calçado certo. Existe tudo isso. Existe produtos que você pode estar usando. São coisas assim muito caseiras que você pode fazer na sua casa e antes da sua caminhada, para você não ter lesões lá na frente no final dela. Cansado você vai ficar, não tem como, né? Uhum. E quando o paciente chega até você, pelo formato do pé dele ou pelo prognóstico que você tem ali, você já conseguiu identificar algo mais que a pessoa esteja passando de doença? Olha, a gente consegue ver sim, mas a gente não tem essa assim autonomia de poder afirmar sem que ela passe no médico. Quando a gente consegue perceber que existe alguma coisa A mais ali? a mais no pé dela que possa levar a alguma doença, a gente prefere indicar um médico. Aí a gente pode indicar um vascular, um ortopedista, um cirurgião. Aí a gente vai dar o prognóstico e eles vão dar o diagnóstico correto do que está acontecendo, porque daí vai pedir exames, radiografias. Aí é bacana a gente trabalhar em parceria para poder conseguir chegar num resultado que a pessoa fique satisfeita. Entendi. E eu já ouvi também de algumas pessoas assim, ah, no inverno meu pé costuma ficar mais rachado que no verão. Tem relação com a temperatura ou tem relação mais com o dia a dia da pessoa? Olha, o pé ele racha mais no verão, porque as pessoas andam mais descalças Entendi. e andam mais de rasteirinhas, sandálias, isso homens e mulheres. Uhum. E descuidam um pouquinho do pé, porque vai muito para praia, o calor, E qual que é o melhor hábito que a pessoa pode ter para prevenir essas rachaduras? hidratar. Hidratante normal ou tem algum hidratante específico? Hoje nós temos bastante hidratantes específicos que são chamados toque seco, que não tem perigo de você escorregar. E, inclusive foram desenvolvidos para pés diabéticos, que tem que evitar, né, esses tipos de escorregão dentro do sapato, que é muito engraçado. As pessoas falam assim para mim no final do procedimento: ah, não passa creme no meu pé não, porque eu estou de sandália e eu vou escorregar. Você pode usar isso aqui, é toque seco, você não vai escorregar, seu pé vai ficar hidratado
e você vai conseguir chegar na sua casa. A não ser que ele esteja com uma sandália de plástico no sol. Aí não tem como mesmo, ele vai transpirar muito, vai escorregar e vai se machucar, não tem como. Entendi. E qual foi a história mais marcante da sua carreira? De um paciente, independente de idade, que você atendeu e que você teve até que se segurar para não se emocionar, enfim, para passar essa postura de profissional que você já tem. Olha, é quando o paciente chega aqui e fala assim para mim. Eu tive alguns casos de pacientes que, infelizmente, amputaram os membros, né? Os pés, os dedos, e não foi por falta de aviso. A maioria diabético, né? E, e a gente tratou, a gente evitou por um tempo, mas a pessoa acabou que não ligou muito para a situação. E infelizmente acabou, sabe, perdendo um membro. E isso é muito ruim, porque depois vem crises depressivas, aceitação, é como se fosse um luto que você passa pela perda do seu membro, você sente vergonha de estar em lugares que você estava antes, que você participava, piscinas, praias, até mesmo no ambiente familiar. É, a pessoa acaba se sentindo constrangida, mas ela tem que relevar tudo isso, procurar ajuda de psicólogo, continuar procurando um podólogo para averiguar se aquilo está tendo cicatrização, se não tem nenhuma lesão que precise de um novo cuidado médico. Às vezes é só uma limpeza que precisa fazer, um debridamento, né, para que não haja uma lesão futura. Mas eu já tive pacientes que nossa, eu fiquei muito triste de ver, Uhum. porque poderia não ter acontecido. Então é importante ressaltar que todo tratamento podológico, ele exige um esforço contínuo do profissional e do paciente também, né? Mais do paciente, porque, olha, todo problema não depende do profissional. O profissional estuda, o profissional entende, mas o paciente ele tem que estar preparado para tudo isso. Então, o profissional vai ajudar, mas o profissional não fica 24 horas com o paciente. Então, Tá o que certo. ele precisa? Ele precisa se orientar. Então, pergunte. Por mais ridículo que você ache que vai ser a pergunta, ai, nossa, que vergonhoso. Não é. Tá certo. Não é, e isso vai, às vezes, ajudar a você ter uma qualidade de vida muito melhor do que você tem. E falando em ajudar na melhora da qualidade de vida, a tecnologia também avançou muito, né, de anos para cá, de uns 10 anos para cá. Na podologia, quais são as tecnologias hoje que auxiliam no seu tratamento? Olha, tratamento, na podologia, hoje nós temos o laser. O que é o laser? O laser é um aparelho que tem uma luz vermelha, que você consegue trabalhar com analgesia, para aliviar dores de pós-fratura, tratamento de Libre, para ajudar na imunidade. Hoje o laser revolucionou muito, ele ainda é novo no mercado. Ele tem o que? Eu acho que uns 60 anos de descoberta e acaba fechando lesões, ajuda em lesões de pés diabéticos a não aumentarem. Nossa, hoje a tecnologia mudou muito. Hoje nós temos palmilha que corrige os pés, que dá um conforto melhor no futuro para as pessoas, consegue aliviar dores. E hoje tem bastante aparelho. Nossa, são muitos aparelhos que a gente começa a usar. E como é o dia a dia, a gente já está ali, o paciente chega, a gente já imagina o aparelho, e às vezes a gente não consegue nem lembrar o nome, né? Mas são muitos aparelhos. Tá certo. E você acredita que hoje não, né? Você acredita que a saúde emocional do paciente pode influenciar no problema do pé dele? Muito. Por quê? Porque aliás, o emocional ele mexe com tudo na vida da gente. E quando o emocional está ruim, sua imunidade baixa. E quando baixa a sua imunidade, vem as doenças oportunistas, principalmente a psoríase. Isso eu fui descobrir por mim.
que eu tinha muita vergonha de mostrar meus pés. Não vou mostrar aqui agora, né? Mas eu tinha vergonha de colocar uma sandália, eu tinha vergonha de ir numa piscina, porque meu pé descascava, porque meu pé estava isso, e eu não conseguia. E foi muito bacana. Eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento e tinha um médico especializado em psoríase. Ele foi meu divisor de águas, porque foi através desse curso que eu fiz com ele, da amizade que eu tive com ele naquele momento, de poder conversar, de me abrir com ele, que eu descobri que eu tinha psoríase. Olha só. E ele buscou casos da minha família. E era muito engraçado. Meu pai tinha. Aí eu Uhum. comecei a descobrir o que cada um da família tinha. Eu fui contando para ele e ele foi passando para mim. Isso é genético, é um defeito no sistema imunológico. Toda vez que sua imunidade cair, pode acontecer isso. Então é onde hoje eu cuido. Hoje meu pé não fica mais feio. Às vezes a minha unha descola. Chega a descolar até 50%, eu acabo cortando, usando óleos essenciais. Aí a gente vai fazendo o tratamento para não ter pior. E qual foi o caso mais desafiador que você teve? Que você olhou e falou, eu acho que eu não dou conta, mas conseguiu. Olha, todo dia parece um caso desafiador. Porque o que acontece? Como eu disse para você lá atrás, cada paciente é um caso. Então, às vezes chega pessoas no seu consultório conversando com você, vai conversando com você, o desesperado, com medo. Então você acha que vai ser desafiador, porque você não sabe qual é o limite dela de dor. Então todo paciente é um desafio, porque cada um vai reagir de uma maneira. Cabe ao profissional entender o que ele está passando naquele momento, acalmá-lo para chegar numa conclusão. Porque ele já chega com uma ideia de que você vai tirar o dedo dele, que você vai cortar a unha dele, que você vai dar anestesia, que você vai fazer isso, que ele já passou por tudo quanto é vídeo na internet, ele chega aqui desesperado. É muito engraçado. Então Uhum. você tem que conversar, explicar. Então eu acho que todo paciente é desafiador. E como que você lida com pacientes que já chegam com o diagnóstico do ChatGPT? Ah, esses aí você tem que deixar eles falarem, né? Aham. E a gente ir entrando no assunto e tentando mostrar que às vezes ele está certo e às vezes ele está errado. Então a gente vai trocar um conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento que ele me traz e o conhecimento de estudo que eu tenho. Certo. E existe alguma forma que os filhos podem se atentar para prevenir problema nos pés dos idosos? Sim, é, os filhos, os cuidadores, né? Porque às vezes a maioria dos idosos tem cuidadores e os filhos nem percebem o que está acontecendo com seus pais pelo fato de confiar no cuidador. É muito bacana, mesmo que o seu pai, sua mãe tenha um cuidador, você sempre está perguntando, averiguando, olhando o vão dos dedos que eles deixam de secar, observando se o corte de unha está correto, se o cuidador não sabe cortar as unhas, que tem cuidador que sabe, mas eu cuido de muito idoso, mesmo com um cuidador que os filhos me contratam para ir ver, porque eles já têm dificuldade de andar, já arrastam o pezinho, já têm algumas doenças, então precisa ter bastante cuidado com isso, principalmente com a conhecida frieira, né? Que Uhum. é o excesso, que vai deixando o excessinho de água na região do vão dos dedos e não secam. E é tão simples você evitar essa frieira, é só você pegar um papelzinho, fazer um rabinho, pode ser um rabinho de gato, vamos falar assim, e passar no vão dos dedos. Isso já vai evitar que você tenha a micose no vão dos dedos. E às vezes as pessoas ficam procurando tanta coisa, né? Mas se tivesse passado num podólogo, a resposta estaria mais simples e efetiva, né? Ia funcionar de verdade. Sim, porque muitos pacientes chegam aqui e é até bacana quando eles vêm com Ah, os filhos pequenos prestam aham. muita atenção. Você explica, né, principalmente o tratamento
de micose, você ensina as pessoas a lavar o pé corretamente, né? Sim. Que é uma coisa muito simples também, lavar o pé corretamente, né? Nossa, mas eu lavo o meu pé. E todo mundo lava o seu pé, mas daquela maneira, né? Deixa a água cair e na Deixar a hora água de, tem cair. que lavar meu pé, e passa a mão lá e limpa o pé É. e lava. E na verdade você tem que lavar com uma escovinha, do mesmo jeito que você escova o dente, tá? Aham. Para evitar a cárie, você tem que escovar as unhas dos pés, das mãos, para A manter a higienização. higienização. Que nem assim, a mão a gente lava toda hora, mas o pé, a gente não, É, a gente vai no banheiro, não lava o pé. exato. A gente sai na rua, volta, não lava o pé. Tá de tênis, né? Tá de tênis, aí você só vai lavar o pé na hora do banho. Aí você Uhum. lava o seu corpo, lava o seu cabelo, deixa a água cair no pé, meu pé tá limpo. Aí é o que acontece. Aí seca de qualquer jeito. Aí a micose aparece, Hum. entendeu? Se a gente perder pelo menos assim, é, um banho por semana que você vai tomar mês caprichado, você comprar uma escovinha pequenininha que Sim. lava a unha da mão também, Aham. que tem que ser exclusiva, tá? É individual, Não não é pode para ser a bucha do família. tanque. Não pode ser a bucha do Não, tanque. e nem deixar no banheiro, tá? Ela Entendi. tem que ser como a escova de dente, guardada num lugar onde não tenha perigo de pegar contaminação, porque Cada um senão com a você sua. vai só cruzar a contaminação. Não tem Em vez como. de ajudar, vai É, atrapalhar, vai né? atrapalhar. Assim, no meu caso, a minha micose não sara, mas não vai sarar nunca, porque a escova é compartilhada, Aham. porque eu falei para o meu filho, para minha mulher, para o meu marido, para minha avó, para todo mundo que mora em casa lavar o pé. Tá todo mundo lavando com a mesma escova. Aí não adianta. Aí não adianta. Isso ajuda, ó, em 80% no tratamento da onicomicose. Lavar os pés corretamente. Top demais. E um outro problema também que acontece, que é bem comum, é o calo, né? Como que eu percebo que é um simples calo e quando que eu percebo que é um calo que eu preciso no podólogo? Porque tem calo que vai e volta, né? Por conta do sapato. É, Mas qualquer calinho eu já preciso procurar um podólogo? É perigoso? depende, se você tiver alguma comorbidade, né, alguma Hum, doença, principalmente o diabetes, você tem que ter muito cuidado, porque pode virar uma úlcera, um simples calinho. E às vezes pode inflamar, o calo pode inflamar. Nas regiões que mais inflamam é no quinto dedo, no dedinho, uhum, né? Que as pessoas têm uma pisada errada. E os calos são consequências de pisada errada, porque nós pisamos errado. Porque só o fato do sapato ser feito para todo mundo, entendeu? uhum. O meu pé não é igual ao seu. Você pode calçar o mesmo número que eu, mas Sim, não é sim. igual. E a É. minha pisada não é igual. Eu posso ter problema no joelho, posso ter problema no quadril, onde eu posso forçar mais um lado do corpo. Um Eu pé maior que o posso, outro. um pé maior que o outro. Eu posso ter um problema na articulação, que Uhum. pode afetar o meu pé, que pode fazer eu pisar de uma maneira errada. Uma bolsa que eu carrego muito pesada. Hum. Então, são várias coisas que podem acontecer para levar você a ter calo. E voltando ao seu tempo, hoje você está com quantos anos de carreira já? Ah, já há 16 anos de carreira. 16 anos de carreira. Qual foi o maior aprendizado desse tempo de carreira que você traz até hoje e que mudou a forma de você atender seus pacientes? No início, eu fui fazer podologia por conta da minha mãe, que é diabética, para poder ajudar. E quando eu conheci a podologia, eu achava que era um simples corte de unha, uma unha encravada. Conforme os anos foram passando, eu fui fazendo especializações, depois fiz faculdade e agora estou fazendo pós-graduação. E então a gente vai entendendo melhor o que a podologia faz. E hoje eu vejo isso com muita satisfação. Eu acho que ainda nós precisamos, nós profissionais da podologia, de muito mais espaço no mercado. A gente ainda não é reconhecido legalmente. A gente está buscando esse registro porque a gente cuida de casos que outros profissionais não conseguem identificar. Então, a nossa área ela está crescendo de uma tal maneira que a gente precisa de mais apoio dos profissionais da área de saúde, principalmente dos médicos.
que às vezes esquecem dos podólogos e que podem ajudar os seus pacientes. Então, com esse aprendizado, eu tive uma visão muito maior do que eu tinha antes. Eu também já fui manicure. E era muito engraçado. Quando eu fui manicure, aparecia casos de pessoas para mim assim, cuidar, e eu tinha muito medo. Falei, isso eu não vou fazer, não. Isso eu não posso mexer, não. Eu ainda tinha consciência de não mexer, mas é porque eu achava que eu iria prejudicar. E engraçado que a gente também não tinha muito conhecimento de podólogo. O que a gente fazia? Mandava para o hospital. A pessoa estava com a unha encravada, daqui a pouco ela vinha assim: eu fui lá, o médico arrancou minhas unhas. Nossa. Hoje já é mais difícil. Sim. São assim, pouquíssimos casos que levam à retirada da lâmina. Entendi. Mas tem casos que precisa, tá? Daí você precisa de uma anestesia, você precisa de um hospital, você precisa de um médico para acompanhar tudo isso. Aí não é o podólogo que vai tirar. Às vezes a unha tá solta, o podólogo tira porque a unha já tá solta, tá? Então, a pessoa já chega lá só com um pedacinho. Daí o podólogo tira, não tem como colar. Aí não precisa no hospital, porque nem anestesia vai tomar, né? Entendi. E se você tivesse que dar 3 conselhos para que as pessoas nunca tivessem nenhum problema nos pés, quais são esses 3 conselhos? Primeiro, procurar um podólogo regularmente. A podologia é feita nos pés uma vez por mês. Então, não há necessidade de você estar mexendo nos pés toda semana. Tem pessoas que falam assim que eu preciso ir de 15 em 15 dias na manicure para poder fazer o meu pé porque eu sinto muita dor. Quanto mais a gente mexe errado, mais dor você vai sentir. Então precisa corrigir. Não que você não vá mais na manicure, pintar as unhas, tirar a sua cutícula, cortar. Eu gosto da unha curtinha. Tem pessoas que conseguem ficar 28 dias, 30 dias com o mesmo corte de unha. Tem pessoas que não, principalmente no verão. As pessoas gostam de unha curta, aí a gente aconselha como deve fazer, como pedir para a manicure fazer. E hoje as manicures estão bem assim, mais avançadas e elas conseguem manter o corte que a gente fez para que a pessoa não tenha problema. O meu primeiro conselho é procurar O seu primeiro conselho é uma enciclopédia, é né? uma enciclopédia, tá? O meu segundo Mas conselho vamos resumir esse primeiro conselho, então. Procurar um podólogo. um podólogo adequado. Procurar um podólogo, um profissional de podologia, tá? Que seja informado. Para te fazer o primeiro diagnóstico do pé. Meu conselho é esse: procura um profissional de boa índole, que entenda e que possa ajudar você. Segundo conselho. Segundo conselho é você lavar os pés corretamente, já vai ajudar bastante. Sim. E o terceiro conselho, depois que você aprendeu a lavar os pés corretamente, secar corretamente. Tá certo. Olha, essas 3 coisas já vai ajudar muito a você ter um pé bonitinho, hein? Então, primeiro, procurar um profissional para fazer a sua avaliação, podólogo, lavar o pé corretamente e secar o pé corretamente. O que é secar o pé corretamente? Não pode ser com a mesma toalha que enxuga o corpo? Você pode até secar, mas só que a toalha não seca. Não? Não, ela não. É muito difícil uma toalha secar um pé. Como que seca? Você tem que pegar um pedaço de papel. Você pode pegar. Uma folha de sulfite? Não, um papel toalha Papel higiênico. ou até papel higiênico mesmo. Você faz um rabinho, como eu falei, você faz um rolinho, né? Parecendo um rabinho, e coloca no vão dos dedos. Você vai perceber que aquele papel, depois que você passou no vão dos dedos, ele está úmido. E eu tenho relatos, sabe, de pessoas que dizem assim para mim: desde que você ensinou isso para mim, eu nunca mais tive frieira. Olha só. E pessoas que, desde que você me ensinou a lavar os pés, eu nunca mais tive micose depois que sarou. E você já pegou algum caso de bicho do pé? Por incrível que pareça, não. Não? Não peguei, mas tem colegas meus que pegou, porque hoje está mais difícil o bicho do pé por causa do calçado. Ninguém tá andando mais com o pé no chão. E principalmente no chiqueiro. Os chiqueiros estão mais limpos, né? Porque você pegava no chiqueiro. Vigilância sanitária. Então, hoje em dia os porcos são criados de uma maneira mais correta, lava o curral. Entendi. E ninguém pisa descalço. E ninguém pisa descalço. Hoje usam botas de plástico,
Mas ainda tem profissionais que um ou outro consegue pegar um bichinho de pé. Quando pega, filma, fala, conversa, ó, peguei um que não sei o quê, e é assim. Diz que coça muito, né? Então eu tenho até amigas que hoje são podólogas, que elas contam que elas tiravam, porque parece um moranguinho. Ah, Você sim. entendeu? Ele fica vermelhinho, parece um moranguinho. Aí tem até profissionais que dão curso para assim, e você perdeu o bicho do pé, porque hoje já está mais difícil. Tá vendo? E não só o bicho do pé, e o olho de peixe? Existe? Ele é um tipo de verruga? O que que causa um olho de peixe? Dá para O evitar? olho de peixe, chamado verruga, né? Verruga plantar, é uma verruga, é um HPV, começa por aí, é um HPV, é um vírus, tá? Que forma essa verruga que cresce para dentro do pé. Ela tem ramificações sanguíneas, ela dói, e a gente consegue eliminar esse vírus com tratamento, que é o tratamento a laser, às vezes ácido, tem profissionais que trabalham com ácidos, todos trabalham com desbaste da calosidade, porque ele forma uma calosidade, ele esconde a verruga, então a gente tem que vir trabalhando, e antigamente era mais agressivo, era ainda existe médicos que vão direto e tiram essa verruga de uma vez só, mas existe muito relatos de pessoas que fizeram dessa maneira e hoje tem uma cicatriz que o calo mantém, por ter tirado agressivamente a pele, formou uma calosidade e eles sentem dor até hoje como se tivesse com o problema, mas na verdade é a formação do calo. Foi o efeito colateral É do o efeito procedimento. colateral do procedimento agressivo. Entendi. Hoje não, na podologia a gente vem de uma maneira mais branda, tratando uma vez por semana ou a cada 15 dias. Cada profissional tem um protocolo, dependendo de como está a situação. Então não tem como eu falar para você, o protocolo é esse. O meu é um, do outro é outro, e todos têm resultado. Uns trabalham com criogenia. Então hoje tem vários tratamentos não muito invasivos que tem melhor resultado. Criogenia com gelo. É, hoje em dia já tem uns tubos Uhum. que você aplica, né? E você trabalha aquilo ali, Entendi, o problema. entendi. Tem algum lugar que você recomenda as pessoas não pisarem descalço? Banheiro. Banheiro? Banheiro até mesmo da sua casa. Por quê? Sauna. Porque o banheiro que você usa, Mesmo dentro de casa. mesmo dentro de casa, você dá descarga. Muitas pessoas já apareceu que contamina o ar, dá descarga com a tampa aberta, os coliformes fecais espirram nas paredes, caem no chão, às vezes pingos de urina, e ela fica ali, vai formar contaminação, você vem descalço e pisa. Tem pessoas que têm o hábito de fazer, vamos falar assim, xixi debaixo do chuveiro. É errado, porque você acaba contaminando a área. De repente você está com algum problema. Então, sauna é bom evitar. É onde mais se contamina E com piscina de clube? também Piscina de clube é um risco de micose pro corpo inteiro, né? praia. E praia? Praia também? Areia Praia da também, a praia? areia da praia também. Quais são os riscos O aí? Então, quando você vai na praia, o ideal é você lavar o pé mesmo com a escovinha. Entendi. Para você chegar, já lavar seu pé, Olha evitar, não só. ficar colocando o pé dentro da areia. Isso porque tem cachorro. O cachorro faz xixi, faz cocô. Tem pessoas hoje Que fazem que xixi e cocô. fazem as suas necessidades, as suas necessidades na praia. E tampa. Eu vou contar um caso para vocês da Ivete, da Ivete Ivete Sangalo? Sangalo. Ah, Quando ela foi gravar um tape com a Preta Gil numa praia, ah. ela ficou com dor de barriga e não tinha banheiro. Ela fez um buraco. Ela contou isso. Fez as necessidades e tampou. Quem ia descobrir que tinha necessidades ali? E da Ivete, né? E da Ivete, hein? Eu dei muita risada porque foi ela que contou isso no podcast ainda. Entendi. Então, se ela me vê.
Ela vai falar que eu não tô mentindo. Uma vez eu fui passar o Réveillon na praia também, e na virada da noite, durante a madrugada, eu vi muitos homens, né, que estavam lá bebendo, descendo para um trailer da praia e urinando atrás desse trailer. E aí, ok, isso foi de madrugada, e conforme o sol ia nascendo, todo mundo foi ver o sol nascer na praia. E muita gente sentou na beirada desse trailer, Sentou no xixi. sentou no xixi na beirada do trailer, sem saber que era um lugar que as pessoas estavam indo para urinar. Então, a gente tem que evitar isso, entendeu? Então, Usa um chinelo de borracha não tem como, né? antiderrapante no Porque como é que você banheiro. vai entrar no mar com É, chinelo? não tem Como? como, mas você entra, você sai. O Agora, importante é depois da praia fazer a higienização correta e correta. mais agressiva, vamos assim dizer, né? Com a escovinha, agressivo que eu digo assim, mais detalhista, né? Com a Ser mais escovinha, detalhista na fazer lavagem. mais espuma com sabão, é isso? Porque se você colocar espuma na mão e começar a esfregar suas mãos, você vai ver que você também não lava a mão corretamente. Olha só, tá vendo? É muito engraçado. E quem dirá o pé? Se você lava a mão toda hora e não lava a mão corretamente, Hum. faz o teste. Pega o sabão, molha sua mão e lava a sua mão. E vai esfregando a sua mão. Esfrega o vão dos dedos, vai lavando, esfrega o punho. Você vai ver que o sabão sumiu. Aí começa a ficar aquela espuminha encardida. Aí Aham. você põe a mão embaixo d'água e fala assim: Nossa, mas minha mão estava limpa. Não, não estava. Você não lavou. Imagina o pé. Imagina, se você não lava a mão direito e o pé direito, eu não vou acreditar que você toma banho direito também. Aí você já não posso falar. E por que que os atletas hoje eles têm esse cuidado, e as marcas de tênis também, né? Hoje você vê tênis que são próprios para corrida, que acompanham o formato do pé na corrida. Você acredita que hoje as marcas estão mais voltadas a esse olhar esportivo? Bastante. As marcas de tênis estão voltadas para tênis de corrida, tênis de futebol de salão, tênis de futebol não é tênis, é chuteira, futebol de campo, para o atleta ter melhor desempenho. Para corrida, beach tênis, cada um tem um tipo de tênis mesmo, Uhum, para que o atleta tenha desenvoltura no seu esporte. Isso entendi. influencia muito. E na vida de um casal, qual que é o hábito mais saudável que um casal pode ter para identificar e prevenir problemas nos pés? É muito bacana que isso aproxima muitos casais. Aham, Você fazer um carinho, uma massagem, usar um creme esfoliante, usar um creme hidratante e fazer uma massagem, mesmo que você não saiba fazer, mas eu acho que é o toque, né? uhum. Isso além de ser carinho, vai hidratar o pé também e vai Olha ajudar só. bastante. Isso o homem fazer e a mulher fazer, tá? Mas procura sempre fazer assim. Um dia você faz em seu marido, no outro dia seu marido faz em você, porque dá uma leseira. E às vezes aquele que recebeu a massagem não tá assim preparado para fazer a massagem na Uhum, sequência, porque relaxa, entendi. entendeu? Isso é muito bacana. E outro é o carinho. Ali vocês conversam, ali vocês trocam confidências e por aí vai acontecendo milhões de Tempo coisas, de né? qualidade em família, né? Casal. Isso é Muito muito bom. importante. E agora uma das perguntas mais polêmicas nós deixamos para o final. Existe cura para chulé? Ou chulé é má higienização? Olha, a maioria do chulé é por falta de higienização, falta de troca de meia. E hoje, quem muito reclama disso são os profissionais das indústrias que têm que usar aquelas botas, hospitais, Uhum, todo mundo que tem que usar o EPI, né? Um calçado de EPI que é com proteção, biqueira de aço, acaba prejudicando o calcanhar, acaba prejudicando a unha, dando uhum. micose, porque fica lá 6, 7 horas com aquela bota, com aquele sapato de plástico, para evitar outras coisas piores, né? Que caia uma bobina e perca o pé num acidente, hospitais para evitar contaminações. Então as pessoas têm que se dedicar mais a chegar em casa, lavar o pé, trocar as meias, que muita gente faz assim, a minha meia não sujou, mas Uhum, você suou. Você entendi. sua a noite inteira. Se você dormiu com a meia, se você sentiu calor e tirou, você suou, você contaminou a sua meia. E Entendi. para entender isso melhor,
Nós perdemos pele a cada 28 dias. Só que desde que você nasceu e você tem 28 dias de vida, você começou a perder a pele. Então a sua pele nasce e você perde, ela nasce e você perde. E o que acontece? Essas peles você não vê saindo. Tem pessoas que têm alguns problemas que você que vê saindo essa pele, saindo pedacinhos da pele, né? E então a gente não vê, são microscópio. Para os fungos e bactérias é a comida, entendeu? Hum, Por isso que a gente tem que trocar a meia, porque você vai deixar um campo para ele ali. e lavar bem lavado. Ah, sim, tem que A lavar meia. bem lavado. Então, o chulé, vamos lá, o chulé precisa de mais de higienização. Por quê? Tem pessoas que têm desidrose e elas transpiram muito. Uhum. Daí elas transpiram muito na mão, muito no pé. Essas aí, de preferência, trocar 2 vezes por dia a meia, para evitar micose mesmo e evitar o tão chatinho chulé, né? Mas também existe, ó, tem sapatos que fazem isso, que é o tipo de material, que Uhum. hoje a gente não sabe como é que é fabricado. Antigamente, você ia lá, fazia, você sabia o tipo de couro que você ia usar, se o couro transpirava ou não. Hoje tem muitas sandálias de plástico, material reciclado, então isso já faz com que o seu pé transpire mais. Aí, se a pessoa tem já esse problema de transpiração excessiva e ainda não troca a meia, porque chega em casa, põe um sapato fechado bonitinho e chega em casa, a meia tá limpa. Você Uhum. olhando assim, a meia tá limpa. E ela fala assim: a minha meia tá limpa, eu vou usar ela de novo, porque já secou. Hum, Aí, professor. aí o que que acontece? Aí já deu ali o fungo, ele só está esperando você chegar para a troca de pele que está ali já velhinha, já virou, já contaminou, aí contaminar o seu pé que está saudável. E aí você Entendi. vai evitar o chulé também lavando. Hoje já existem produtos que ajudam a inibir esse excesso, né, Uhum. de de suor Suor, e, e aí consegue eliminar chulé. o chulé. Entendi. Lavar bem lavadinho. Ô, gente, o papo aqui tá ótimo. Eu sei que você também deve ter várias perguntas para fazer, mas eu quero que, Alessandro, você fale para quem está nos assistindo agora, qual mensagem você deixa para quem tem medo de consultar um podólogo ou nunca consultou um podólogo, a importância de tomar essa atitude. Olha, o conselho que eu deixo aqui hoje é que procurar um podólogo é qualidade de vida. Não espere que o problema acometa os seus pés. Faça com que isso não aconteça com você. Nós temos muitos exemplos dentro de casa com os nossos pais que não tinham esse tipo de conhecimento. E hoje nós podemos ajudar os nossos pais a aliviar as dores nos pés e nós e as pessoas mais jovens a não ter problema no futuro, porque o pé ele faz muito sentido na nossa vida, principalmente na caminhada do dia a dia. Hein? Então, por isso, gente, procurar um podólogo não é mito, não é valor, porque é caro, é uma qualidade mesmo. E por isso que, como a gente está assim, entrando mais no mercado, com mais procedimentos, as pessoas estão começando a entender que isso não é frescura, isso não é quem tem dinheiro, isso é uma Uhum. necessidade. Da mesma forma que a gente de tempo em tempo faz um check-up com o médico, é saudável então também fazer com o podólogo. Se você não tiver problema nenhum, você pode demorar um tempo para passar no podólogo, para ele fazer uma avaliação, fazer uma limpeza. E às vezes ele consegue identificar um início de uma micose, um início de descolamento de lâmina, pequenas coisas que você consegue diminuir o custo e cuidar e ter resultados e manter na sua casa, porque você vai passar a entender o que está acontecendo no seu pé, como você passa a entender o que está acontecendo no seu corpo, na Sim, sua boca, no seu cabelo. Você começa a entender o que está acontecendo porque profissionais puderam ajudar você a não se prejudicar. muito bom. E é o que o podólogo faz.
Alessandra, muito obrigado pela sua participação no podcast. Foi uma honra receber você aqui. E para você que assistiu, como você encontra a doutora a Alessandra, podóloga, né? É no Espaço Alfa, em Pindamonhangaba, na Rua do Museu Municipal, gente. Na Rua do Museu tem a Funvic do lado e em seguida tem Espaço Alfa Saúde e Bem-Estar, que também faz parte de outras especialidades. Tem médico, vascular, angiologista, tem odontologista e Vamos, massoterapia, tem nutrição, o que mais? podólogo. Podólogo. Então, muito obrigado por você que assistiu. Obrigado, Alessandro, pelas informações. Sérgio, eu que sou grata de poder estar conversando com você e mostrando para a população que vale a pena você investir na sua vida para você ter um caminhar com saúde. Muito obrigado.